Olá, sou o professor João Lúcio e hoje nós vamos falar um pouco sobre rotina escolar. Como desenvolver uma rotina para uma criança autista na sala de aula. Assista até o final e perceba a importância de se organizar, de se estruturar uma rotina para uma criança autista na sala de aula. Será importante que essa rotina seja desenvolvida com a participação de toda a equipe pedagógica, de todas as pessoas que trabalham com essa criança. Se ela tem um mediador, o mediador precisa estar envolvido no planejamento dessa rotina e das habilidades escolares que vão ser desenvolvidas nessa criança. A família e o professor regente da sala. Também é importante que esse trabalho seja um trabalho colaborativo, desenvolvido juntamente com o professor especialista da sala de recursos multifuncionais. Fique conosco até o final e perceba a importância da rotina. Vamos apresentar também alguns modelos de rotina que você pode estar adaptando para o seu aluno. Vamos estudar? TEA é um distúrbio neurológico que afeta a comunicação, a linguagem e gera comportamentos disruptíveis. Então, existe aí um transtorno de comportamento, um transtorno de comunicação, que gera também um transtorno de interação social. Isso atrapalha, né, o desenvolvimento da criança, porque a gente sabe que grande parte do conhecimento, grande parte da construção do conhecimento se dá através da interação, se dá através da comunicação, né? E essas crianças elas acabam sendo prejudicadas por alguns distúrbios. Por isso, a importância de se organizar, de se estruturar uma aprendizagem para essa criança, para que ela tenha essa previsibilidade, diminuindo assim a ansiedade, né? Diminuindo assim o comportamento disruptivo, um comportamento que vai dificultar a aprendizagem dessa criança. Sempre observando que cada criança é única e se você tem experiência com 2, 3, 4, com várias crianças com autismo, várias pessoas com autismo, cada experiência é única. Então, muitas vezes, aquela rotina que você preparou para um aluno, ela poderá não funcionar com o outro. É necessário que você conheça as especificidades de cada aluno, para que você possa desenvolver uma rotina funcional para essa criança, porque ela é única e ela traz conhecimentos prévios, ela já tem algumas habilidades que podem servir de escada para outras. Então é importante que a gente leve em consideração essas habilidades, os gostos, aquilo que agrada essa criança, aquilo que ela já tem interesse, né? O interesse da criança. É muito importante que você perceba, que você tenha esse olhar investigativo para perceber quando a criança ela gosta, quando ela está realmente interagindo com a atividade que você está apresentando para ela. E aí você organiza essa atividade de forma estruturada. Quando eu falo de estruturação de atividade, eu falo que a gente precisa muitas vezes dividir em pequenas doses, né, ou doses homeopáticas, né, de conhecimentos, né? Então você pode dividir um conhecimento em pequenas partes para que depois ele possa formar o todo e adquirir assim a habilidade desejada naquela atividade, tá? Então é muito importante que você desenvolva dessa forma as atividades, visando aí as especificidades do aluno, tá? A rotina é muito importante na vida do autista, porque diminui a ansiedade do aluno e dá assim uma previsibilidade do porvir. Qual será o próximo passo? Qual é a minha próxima tarefa? Então eu já sei. Isso facilita para que eu não fique ansioso, não fique tentando adivinhar qual será a minha próxima tarefa. Então esse aluno ele vai estar preparado, terminando uma tarefa, ele já vai estar se preparando para outra.
Isso facilita muito a aprendizagem dessa criança e ajuda, né, o desenvolvimento de toda a turma, de toda a escola, né? Por quê? Porque a criança ela não vai estar ansiosa, ela não vai ter que representar ou apresentar as estereotipias que são muito comuns, né, de pessoas autistas. Por exemplo, na ansiedade, ela pode ficar andando de um lado para o outro, ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode desenvolver até mesmo comportamentos agressivos. Então é por isso que nós precisamos ter essa rotina, e é muito importante que se faça essa rotina desde o início, para que essa criança ela já comece da maneira correta. Ela pode não se adaptar à rotina no primeiro dia, no segundo dia, mas é importante que a rotina ela seja seguida até que a criança se organize dentro da rotina. Então, professor, como estabelecer uma rotina produtiva, né? Uma rotina com usabilidade, uma rotina que vai funcionar realmente para o meu aluno na sala de aula. Criar horários visuais, por exemplo, um painel de rotina com imagens, com o horário e com o horário de início e o horário de fim dessa atividade. Claro, sempre com flexibilidade para que essa criança termine, porque é muito importante que ela termine as atividades. Então, estipule sim um horário de início e o horário de fim da atividade, para que e com esse horário visual e com a imagem da atividade que ela está fazendo, uma imagem relacionada à atividade que ela está fazendo ou que ela vai fazer, e a atividade, né, no caso, a atividade que a criança vai fazer. No passo a passo da rotina, então cada hora determinada, tempo determinado, uma atividade. E aí você pode também fazer uma rotina do antes, do agora e o depois, né? O antes, agora e depois, né? Então, o feito, fazendo e fazer. O que eu vou fazer, né? Então isso é muito legal, porque a criança ela já está fazendo uma coisa, ela terminou, ela fica feliz porque ela já terminou aquilo e ela já está fazendo a outra, e aí ela já sabe que ela vai ter que fazer uma outra logo depois, né? Muitas vezes a criança já fica um pouco ansiosa porque ela quer fazer já aquela última, que geralmente, pelo menos nas minhas rotinas, a última atividade é aquela atividade que dá mais prazer para a criança, e ela tem muita vontade de fazer, porque aí já serve também de incentivo para que ela termine a primeira, termine a segunda e chegue no objetivo dela, que é fazer aquela atividade prazerosa, gostosa, que é a qual ela mais tem desejo de fazer. É uma das maneiras que eu tenho de organizar, né, esse ensino estruturado, dentro de uma rotina estruturada para uma criança autista. Essa rotina, professor, ela pode servir para toda a turma. Você pode fazer uma rotina para toda a turma, né? Uma rotina estruturada, com todos os conteúdos que vão ser ensinados nesse dia. E você vai perceber, vai organizar a sua turma vai ficar muito mais organizada, vai desenvolver atividades com diversas metodologias que o senhor vai estar executando, que o senhor vai estar estabelecendo juntamente com os alunos, né? Essa rotina é importante também. Quando você fazer uma rotina com toda a turma, é importante que seja feito com a turma, né? Olha, hoje, todos os dias nós vamos seguir uma rotina. Então, primeiro nós vamos fazer, nossa primeira atividade vai ser dessa metodologia, dessa forma, que vai desenvolver essas habilidades que são importantes nesse bimestre. E no segundo momento da nossa rotina, a gente vai trabalhar com essa metodologia que é mais ativa, que é mais tal, né? E no terceiro momento nós vamos trabalhar com jogos, nós vamos trabalhar com brincadeiras pedagógicas que vão ajudar a desenvolver as habilidades já estudadas e vai também servir como avaliação continuada. Eles não precisam saber que isso é uma avaliação, mas você, professor, já pode colocar como avaliação, né? Você já pode fazer como uma avaliação, né? Vai fazendo as suas anotações dos alunos que estão participando, dos alunos que estão aprendendo, né? Porque
num jogo, às vezes num debate, numa conversa informal com os alunos, a gente percebe, né, os alunos que já estão avançando naquela habilidade e outros ainda estão precisando de mais um incentivo, de mais um estímulo, e aí a gente vai dando esse estímulo. Esse é o momento de troca, né, o momento do debate, o momento que às vezes acontece em um jogo, né, em um jogo por exemplo, jogo de palavras, né, um jogo de caça-palavras, um jogo de dominó, né, um jogo de dominó de palavras, dominó de adição, dominó de subtração, dominó de multiplicação. Então são vários jogos que você pode estar utilizando para desenvolver habilidades, né, do currículo nas crianças, que vai estar envolvendo sim, né, o autista, que vai estar desenvolvendo sim uma criança com deficiência intelectual, uma criança com síndrome de Down. Então todos eles vão poder participar. Agora, cada um vai ter as ferramentas que ele necessita e que ele solicita, ou muitas vezes que o professor já percebeu que o aluno precisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, ele pode precisar de pista visual. Então você pode colocar para ele um painel com os números e as quantidades do lado. E aí ele vai ver 2 mais 2, aí ele vai ver lá, opa, 2 tem 2 maçãzinhas. Então 2 maçãzinhas, mais 2 maçãzinhas, conta 1, 2, 3, 4. Então 2 mais 2 é 4. E aí ele vai desenvolvendo essas habilidades. Ele tem deficiência intelectual, ele precisa de pista visual. Ele quer utilizar também, você já desenvolveu, já trabalhou com ele, já ensinou ele a usar o material dourado. Então usa o material dourado. Você trabalha com tampinhas de garrafa, então trabalha com tampinhas de garrafa, né? E assim por diante, são várias formas que você tem de desenvolver a aprendizagem dessa criança. O alfabeto com palavras, né? Cada letra com 2, 3, 4, 5 palavras, né? A família silábica com palavras. Então você organiza painéis e coloca à disposição dessas crianças para que eles possam desenvolver as atividades juntamente com toda a turma e todos juntos avançando dentro do currículo. Claro, esse currículo já está adaptado para pessoas com deficiência, isso vai ser observado na avaliação. É muito importante que o professor esteja antenado para isso. E sempre registrando os avanços. Para quê? Para que a gente continue sempre galgando, né, aumentando níveis de conhecimento das habilidades e tirando um pouco, né, dessa ajuda. Vai tirando essa ajuda até que essa criança ela tenha autonomia e ela consiga fazer as atividades sem precisar de apoio visual, sem precisar de comandos vocalizados, né, sem ajuda, ele consiga fazer sozinho. Isso é possível sim. No final do bimestre eu tenho que fazer um relatório, eu tenho dificuldade de fazer esse relatório. Coloca lá no relatório, olha, o aluno ele precisou no primeiro momento de usar tampinhas para contar, mas no segundo momento, uma semana depois, ele já não estava mais utilizando. Isso significa que ele conseguiu entender, né, o conceito de adição. Ele sabe que juntando as quantidades, ele chega no resultado final. Então, isso é muito importante, né? Mas a criança, no momento ele sabe, no outro momento não sabe, ele tem deficiência intelectual, tudo isso tem que ser levado em consideração. Coloca tudo isso na tua rotina, isso vai facilitar o teu planejamento, isso vai facilitar a organização das atividades na sala de aula, vai gerar conhecimento para toda a turma e vai também gerar uma satisfação profissional a você, professor, que se dedica tanto no seu trabalho pedagógico. E muitas vezes eu sei, porque trabalho com isso já desde 2012, e eu sei que a gente sente que não tem avanço, a gente fica, meu Deus, não teve avanço. Coloquei várias atividades, não teve. Mas por quê? Porque é nos detalhes que a gente vai ver os avanços. E é trabalhando sistematicamente dentro de uma rotina estruturada, dentro de uma aprendizagem estruturada, dentro de uma ensinagem estruturada. Então tudo tem que estar dentro de um contexto único
entendido pelo professor da sala de aula, pelo professor de apoio, o mediador, pelo professor especialista da sala de recurso, se essa criança tiver acompanhamento psicológico, pelo psicólogo, se tiver acompanhamento fonoaudiológico, pela fono dessa criança, pelo neurologista, todas as pessoas envolvidas, todo o grupo envolvido com a aprendizagem dessa criança com deficiência intelectual, autista, seja qual for a deficiência, precisa estar envolvido nesse trabalho, dentro dessa rotina que é desenvolvida por todos. Essas são algumas dicas que estou trazendo nesse vídeo. Para não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui. Compartilhem esse vídeo com quem precisa, com pessoas que trabalham nessa área, para todos os professores, porque isso não é só para pessoas com deficiência. Nós sabemos que a cada dia que passa, a inclusão ela se torna uma realidade na nossa escola. Por isso, precisamos estar preparados. Então, esse é o meu objetivo, ajudar, compartilhar. Nosso trabalho está sendo muito bom, muito bem desenvolvido na sala de recurso e na nossa escola. E eu gostaria muito que você, professor, compartilhasse comigo o que está acontecendo, se você desenvolveu a sua rotina na sua sala, se está dando certo, como é que está. E através dos comentários você pode também tirar dúvidas. Eu estarei atento para responder o máximo de perguntas que vocês fizerem. Obrigado, professor, por ter assistido esse vídeo até o final. Espero ter ajudado a desenvolver uma rotina funcional para o seu aluno, para a sua sala, ter contribuído com a inclusão, ter contribuído com a aprendizagem dos seus alunos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!